se somam às palavras do prefeito Fortunati. E confesso que já estava sentindo falta na tribuna da presença feminina. E teremos oportunidade agora de ouvir a doutora Maria Roseli de Almeida Perry, promotora de Justiça do Ministério Público do Tocantins e primeira vice-presidente da Associação Nacional do Ministério Público de Defesa da Saúde. Com a palavra, Sua Excelência. Excelentíssimo ministro Marco Aurélio de Mello, permita-me, na sua pessoa, cumprimentar todos os participantes desta importante audiência, bem como toda a população brasileira que nos assiste e nos ouve. Em nome da ANPASA, a Associação Nacional do Ministério Público de Defesa da Saúde, composta por procuradores e promotores de justiça dos Ministérios Públicos dos Estados e da União, agradecemos a oportunidade de poder contribuir na formação do juízo de valor a ser firmado pelo Supremo Tribunal Federal nas ações diretas de inconstitucionalidade que impugnam a medida provisória que institui o denominado Programa Mais Médicos. Primeiramente, senhor ministro, salientamos a importância da decisão a ser firmada por esta Suprema Corte, com relação aos seus reflexos para a saúde pública do nosso país, tanto no que tange aos impactos diretamente ligados aos indicadores de saúde, quanto na efetividade da garantia do direito à saúde, sobretudo no primeiro nível de atenção, também conhecido como atenção primária ou atenção básica. Nesse contexto, destacamos o direito fundamental à saúde, garantido pela Carta Magna, diretamente ligado à inviolabilidade do direito à vida e ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, o qual vem sendo violado em razão de insuficiências estruturantes do Sistema Único de Saúde, que passam, entre outras, pela formação de recursos humanos na área da saúde, cuja urgência é fato notório e de competência do Sistema Único de Saúde. Diante disso, não obstante o dever permanente de estruturação do SUS pelo Estado, compete ao governo federal adotar medidas emergenciais visando o atendimento imediato da população que clama, principalmente, a presença de médicos para assisti-la nas regiões mais carentes e de difícil acesso deste país. Esse vazio na oferta de serviços da atenção básica tem resultado, ao longo dos anos, em indicadores altíssimos de morbidades e mortalidades, expondo a população a situações de risco e desassistência, que poderiam ser substancialmente reduzidas com a presença de médicos nessas localidades, profissionais indispensáveis para a execução das diversas políticas públicas de saúde nesse nível de atenção. Podemos adotar como exemplo, senhor ministro, o diagnóstico tardio da hanseníase em crianças já sequeladas pela doença e a mortalidade materna decorrente da falta de acompanhamento médico adequado na atenção básica. Pela mesma razão, podemos citar também as doenças cardiovasculares e endócrinas, que evoluem até mesmo para óbitos pela ausência dessa atenção. Esses indicadores são públicos, constam dos sistemas oficiais de informações do SUS, dos setores de vigilância epidemiológica, e são amplamente debatidos em eventos realizados por diversos segmentos da sociedade civil organizada, pelas entidades de classe, pelo poder público e pelos conselhos de saúde. Com relação à nossa efetiva contribuição nesta audiência, cumpre-nos esclarecer que a ANPASA é pessoa jurídica de direito privado, constituída sob a forma de associação civil, de âmbito nacional, e tem como principal finalidade
a promoção da defesa do direito à saúde, notadamente quanto ao acesso da população às ações e serviços de saúde garantidos na Constituição Federal. No âmbito de suas finalidades estatutárias, a Anpasa participou no dia 29 de julho do corrente ano da audiência pública convocada pelo presidente da Comissão de Defesa de Direitos Fundamentais do Conselho Nacional do Ministério Público, que teve como temática o programa Mais Médicos. A Anpasa, nessa audiência, decidiu não se posicionar sobre o mérito da constitucionalidade da medida provisória, porquanto a matéria já estava judicializada e a competência para a manifestação de mérito recai na pessoa do Procurador-Geral da República. A Anpasa também inteirou-se e corroborou do resultado da reunião do Grupo de Trabalho de Saúde da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão do Ministério Público Federal, o qual examinou a então medida provisória que institui o programa Mais Médicos. Naquela oportunidade, o grupo concluiu acerca da necessidade do Estado de tomar medidas para garantir o direito de acesso à saúde na atenção básica e de ordenar a formação de recursos humanos no âmbito do SUS. Por fim, a Anpasa instalou fórum de discussão entre seus associados para definir seu posicionamento na presente audiência pública e assim passamos a fazer. No campo jurídico institucional, entendemos que não se pode perder de vista que a saúde é direito de todos e dever do Estado, conforme aduz o artigo 196 da Constituição Federal. Esse direito consiste na redução do risco de doença e de outros agravos a que a população brasileira está exposta. A exemplo, entre outras, as consideradas negligenciadas, senhor ministro, ou seja, as que acometem em maior proporção a população mais carente. Esse direito abrange também a garantia do direito aos serviços assistenciais de saúde, quais sejam os de diagnóstico e tratamento adequado, em todos os níveis de atenção à saúde. O Estado tem o dever constitucional de efetivar políticas sociais e econômicas para garantir esse direito, priorizando as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais, tomando-se por base, sobretudo, os princípios da universalidade do acesso e da integralidade da assistência. As ações e serviços de saúde, segundo o artigo 197 da Constituição Federal, são de relevância pública, sendo as únicas expressamente consagradas pela Carta Magna com esse caráter. A partir da nova ordem constitucional, estabeleceu-se novo paradigma de priorização das atividades preventivas, cuja presença de médico é indispensável. Todavia, diante da fragilidade da atenção básica, pela ausência desse profissional, o antigo modelo hospitalocêntrico continua a prevalecer em nosso país, muito embora ultrapassado, sob os aspectos jurídico, sanitário e econômico. A atenção básica é a porta de entrada da população aos serviços públicos de saúde, pela capacidade resolutiva de 80% dos problemas locais. Deve ser eficiente e garantir assistência à população, evitando assim o agravamento do quadro clínico e até mesmo a morte precoce. A falta de cobertura adequada dessa atenção, que pressupõe obrigatoriamente a presença do médico nas mais diversas localidades do nosso país, sobrecarrega a rede de urgência e emergência do SUS, causando danos à população, uma vez que subverte a natureza desses serviços, bem como onera o sistema de forma considerável. Vale consignar que a atenção básica engloba um conjunto de ações de caráter individual e coletivo, que envolve a promoção da saúde, a prevenção de doenças, o diagnóstico, o tratamento e a reabilitação de pacientes. O atendimento deve seguir uma cadeia progressiva, garantindo o acesso aos cuidados e às tecnologias necessárias e adequadas à prevenção e ao enfrentamento das doenças para o prolongamento da vida com qualidade.
É por meio da atenção básica que se estabelece vínculo sólido de corresponsabilização com a comunidade, sem o qual compromete o direito à saúde, uma vez que o dever do Estado de garanti-lo não exime o da população nos termos da Lei Orgânica da Saúde. A realidade é que a atenção básica instalada é insuficiente para atender toda a demanda, até mesmo nas capitais. Isso ocorre pela dificuldade de formar as equipes para atuar na estratégia Saúde da Família, que integra a atenção básica, sobretudo pelo desinteresse de médicos. Reconhecemos a necessidade de melhor estruturação das carreiras de saúde no âmbito do SUS, alcançando não apenas os médicos, mas todos os profissionais de saúde que atuam na rede pública. O fato é que não é possível aguardar a concretização desse legítimo anseio, uma vez que a população necessita de assistência imediata, sobretudo na atenção básica. Desse modo, entendemos que o programa Mais Médicos é oportuno, pois representa uma resposta emergencial em atendimento às necessidades da população, sobretudo a mais carente. Novamente, não queremos dizer com esse entendimento que os gestores públicos não devam tomar medidas para melhor organizar as carreiras dos recursos humanos no âmbito do SUS. Muito pelo contrário, a retomada dessa discussão confere efetividade ao disposto no artigo 4º, inciso 6º, da Lei 8.142 de 90, e deve se dar com a participação efetiva dos conselhos de saúde para deliberar, em definitivo, sobre a carreira e o vínculo empregatício desses profissionais. Também não queremos dizer que o Estado não deva investir o suficiente nas demais questões estruturantes do Sistema Único de Saúde. Por outro lado, o Ministério Público tem a missão constitucional de defender o direito fundamental à saúde de todos, indistintamente. Importante consignar que a instituição recebe com frequência denúncias relativas à falta de médicos e insuficiência da atenção básica, cujas temáticas são frequentemente discutidas em reuniões da Comissão Permanente de Defesa da Saúde do Grupo Nacional de Direitos Humanos, instituído pelo Conselho Nacional de Procuradores Gerais, nas quais, muitas das vezes, com a participação da Anpasa. Por mais essa razão, reconhecemos a necessidade da manutenção do programa Mais Médicos, pois a população demanda frequentemente por assistência médica. A medida provisória já convertida em lei federal, que instituiu o referido programa, tem a principal finalidade de formar recursos humanos na área médica para o SUS, com objetivos claros de melhorar a assistência à saúde a que a população brasileira tem direito. Reconhecemos que, à luz do artigo 200, inciso 3º da Constituição Federal, o governo federal interveio de maneira estruturante na ordenação da formação de recursos humanos na área da saúde, cumprindo dessa maneira o referido dispositivo constitucional. Assim, senhor ministro, entendemos que a Anpasa, ao se posicionar favorável ao programa em evidência, cumpre com a sua finalidade de promover a defesa do direito fundamental à saúde, notadamente quanto ao acesso da população às ações e serviços de saúde da atenção básica. E, com isso, finalizamos o nosso posicionamento, agradecendo mais uma vez a esta Corte pela oportunidade. A nossa satisfação em ouvir a doutora Maria Roseli, e faremos um intervalo agora de cerca de 15 minutos, retomando logo a seguir os trabalhos.